Hello everyone, welcome back to our English class, and our topic for today will be the corrections. Salve galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, então como eu tinha combinado, né, essa é a nossa videoaula com a correção de todas as atividades que eu pedi para vocês fazerem do livro de vocês, beleza? Então essa, né, aula ela está dividida em duas partes. Essa primeira parte aqui de apresentação, que eu vou explicar para vocês como vai funcionar, e a segunda parte, que eu vou gravar, né, com a tela do meu computador e com o livro digital. Então, antes de nós prosseguirmos, né, para a parte final, é importante que você tenha contigo, né, o seu material, o seu livro, lápis, caneta, borracha, enfim, todo o material que for necessário para que você possa fazer as correções nas suas atividades, beleza? Então, eu vou passar, né, cada exercício, vocês podem, né, pausar o vídeo se achar melhor para ter tempo, né, de fazer correções, se forem necessárias, né? E eu espero que vocês possam aproveitar esse momento para tirar dúvidas, né, e fixar aquilo que a gente vem falando nas nossas aulas, beleza? Então, bora começar! Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos começar a nossa correção de atividades. Tá? Para isso, nós vamos utilizar o PDF, né, do livro de vocês, tá bom? Algumas respostas já estão escritas lá, né, outras eu vou acrescentar. E se você precisar dar algum pause ou qualquer coisa, você pode fazer isso, né, à medida que o vídeo for passando, para que você possa acompanhar a correção da forma mais apropriada, beleza? Então a gente vai começar. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? E a gente então vai dar continuidade aqui. Muito bem, então aqui nós temos, né, nós começamos o nosso capítulo falando sobre biografia, né, nós lemos a biografia de Audrey Hepburn, da Angelina Jolie, e aqui nós tínhamos a primeira atividade que nós fizemos juntos, mas caso alguém tenha perdido aí a aula, né, não tenha assistido, faça a correção agora. Então, put the information related to Audrey Hepburn in chronological order. Então, tínhamos aqui várias informações que estavam aqui no texto, né, e você tinha que colocar ela por ordem cronológica, ou seja, o que aconteceu primeiro até o que aconteceu mais recente, né, na vida dela, antes dela falecer, ok? Então, afinal de contas, uma biografia, ela coloca as coisas em ordem cronológica, né? Então, nós temos aqui a primeira coisa que aconteceu na letra G, her parents got divorced. Depois, a segunda, nós temos na letra C, she was sent to live with her grandfather. Depois nós temos a letra B, Nazis occupied the Netherlands. Depois da letra B, a próxima vai ser a letra H, she moved to Amsterdam. Depois nós vamos ter a letra E, she starred in Broadway. Depois nós teremos a letra F, she worked with Gregory Peck. Depois do 6, né, nós temos a letra A, que é o sétimo. She got the Oscar for Best Actress. Ok? E por último, mas não menos importante, nós temos a letra D, que é a última coisa, né, em vida que ela fez. She was UNICEF's International Goodwill Ambassador. E então, esse é o gabarito aí para essa atividade. Beleza? Depois nós tínhamos um falando sobre a Angelina Jolie, discutimos um pouquinho também em sala, né? E daí a atividade 2, você tinha que colocar um tick, assim, né? Nas características de uma biografia. Então, o que uma biografia precisa ter? Ou o que ela é? It's an informational text, é um texto informativo? Sim, né? Então, ok. It's not about a real person, não é sobre uma pessoa real? Não. É sobre uma pessoa real, não é? Então, essa não deveria ser marcada. It presents element of magic. Apresenta elementos de magia? Não, não apresenta. It's written in the first person. É escrito na primeira pessoa? Também não. É escrito na terceira pessoa, né? It's not a story about the author. Não é uma história sobre o autor. E aqui, essa está correta. A biografia não é uma história que o autor mesmo escreve, né? É alguém escrevendo sobre uma pessoa. Quando
a própria pessoa faz a biografia, nós damos o nome de autobiografia, né? Mas a biografia é sempre a história de um outro alguém, que não quem está escrevendo. Depois nós tínhamos ali, the author is the same person featured in the text, né? O autor é a mesma pessoa apresentada no texto, já vimos que não, né? It has a happy ending, tem um final feliz? Não necessariamente, né? It's about someone who accomplished something important or interesting. É sobre alguém que concluiu alguma coisa importante ou interessante? Sim. It is in a chronological order. É em ordem cronológica? Sim. It's a book about a person's life written by that person. Não, não é um livro sobre a vida de alguém escrito por ela mesma. It's a make-believe story written by a famous person. Não, não é uma... It's a make-believe story, é tipo uma história de acreditar, né? De fazer acreditar, escrita por uma pessoa famosa. Não, não é. Ok? A número 3, então, nós tínhamos write H for Audrey Hepburn and J for Angelina Jolie. Então, dadas essas informações, vocês iriam colocar, então, qual era de quem, né? Então, she is Belgian, era a Audrey Hepburn, né? She is American, Angelina Jolie. She won the Oscar for supporting role, Angelina Jolie. She won the Oscar for Best Actress. Venceu, né, o Oscar por melhor atriz. Audrey Hepburn. She began studying acting when she was 11. Angelina Jolie. Ok? Então, essas informações todas vocês encontram, né, nesse texto e no outro que nós lemos lá atrás. Beleza? Depois, nós tínhamos essa outra biografia, né, grandona aqui. E nessa biografia aqui, estava meio que de novo falando, né, da Angelina Jolie e da Audrey Hepburn, mas algumas informações aí complementares. E depois dessa atividade, nós tínhamos esse interaction aqui, que eu pedi para vocês, né, discutirem e pensarem, ponderarem sobre essas questões que estão aqui. Então, what have Angelina and Audrey done that is remarkable? O que Angelina e Audrey fizeram que é, tipo, memorável, né? Do you think they are more important as actresses or as humanitarians? Explain your answer. Você acha que elas são mais importantes como atrizes ou como humanitárias, né? Aquelas pessoas que vão lá para a ONU e fazem essas coisas assim. Você tem que explicar a resposta. Did their public image help them achieve their accomplishment? If so, explain why do you have this opinion? Why you have this opinion? Sorry. Então, a imagem pública delas ajuda elas a atingirem esses objetivos, essas conquistas? Se sim, explique por que você tem essa opinião. Por que você acha que a imagem dela, a imagem pública dela, ajuda ela a ter isso? E por último, have you ever done any volunteer work? If not, would you like to? Agora você escreveria, né? Você já fez algum trabalho voluntário? Se você não fez, você gostaria? Então você usa essas linhas para responder essa letra D, tá bom? É uma coisa pessoal, né? Depois nós falamos sobre movies, falamos sobre os gêneros de movies, action, horror, drama, whatever, né? Os estágios de filmagem, de produção de um filme. E depois nós tínhamos essa atividade, write the movies genres according to the illustration. Então nós tínhamos essas ilustrações e depois dessas ilustrações vocês deveriam colocar o gênero do filme, né, baseado nessas ilustrações. Aqui temos uma máscara sorrindo, sorriso lembra comedy, comédia. Uma nota musical, musical. Um tanque de guerra, war. Um mapa, tipo um mapa de tesouro, lembra uma aventura, adventure. Uma máscarazinha, né, com a boquinha para baixo, triste, lembra drama. A silhueta de uma pessoa mostra que a história é sobre alguém, dá a ideia de uma biography. Um fantasminha aqui, horror. Um alienígena, né, remetendo aí a coisas espaciais, tecnologia e tal, science fiction, or sci-fi. E coraçõezinhos, romance, ok? Então, essas eram as respostas para essas alternativas aí. A número 2 era uma totalmente pessoal, né? Então você iria escolher um filme a seu critério e ia preencher essa tabela.
movie title, título do filme, quem foi o diretor, quem foi o produtor, né, os principais atores, os principais personagens, tem efeitos especiais, não tem, né, onde foi filmado, quais são as melhores cenas para você, tá bom? Então, você escreve nessa parte aqui do livro, é uma resposta pessoal. A número 3, nós tínhamos, então, que completar as sentenças, complete the sentences using the words from the box. Então, tem esse box e várias palavras aqui referentes às etapas de produção de um filme. E nós tínhamos que preencher as lacunas de acordo com a descrição, né? Então, aqui já está respondido, né? Tudo bonitinho, mas cast is the collective noun used to refer to all the actors that are involved in a film, TV program or play. Então, cast, né, é o conjunto de todos os atores que estão envolvidos no filme, num programa de TV ou numa peça de teatro. The person who is responsible for the business side of the film, producer. O produtor, então, é o responsável pelo lado dos negócios, né, do filme. The words, line that actor says in a film are called dialogue. Então, as palavras, né, as linhas que os atores dizem no filme são chamadas de diálogo. An individual part of a film is often called a scene. Né? Então, uma parte individual do filme é chamada de cena, geralmente. The basic story of a film is called the plot. Então, a história básica, né, do filme, ela é chamada de plot, que é roteiro. The music that goes with a film, soundtrack. A música, né, que acompanha o filme é a trilha sonora, soundtrack. A series of short sections of a film that are shown to advertise it, trailer. Então, uma série de pequenos, né, sessões de filme que são usadas para fazer propaganda do filme, né? Então, isso é o trailer. A list of people involved in making a film usually shown at the end of it. Então, uma lista de pessoas envolvidas na produção do filme, que geralmente é mostrada no final do filme, as letrinhas que ficam subindo, são os credits. A character is a person in a narrative art. Então, um personagem é uma pessoa, né, na arte da narrativa. When the dialogue is written on the screen, the film has subtitles. Então, quando os diálogos estão escritos na tela, o filme tem legendas, subtitles. Unusual sounds or images in films created artificially and using new technology. Special effects, né? Os efeitos especiais, então, são sons ou imagens que não são muito usuais, né? E criados artificialmente, usando tecnologia. The person who is responsible for artistic part of a film, o director, né? Então, a pessoa que é responsável pela parte artística, né? A produção artística ali do filme. A verb that say where the story of a film is located. Base is set, né? Então, um verbo que diz, né? Que transmite a ideia de onde o filme está localizado, baseado, é chamado de set, que nada mais é, né, do que o set de filmagem, o lugar onde os filmes são produzidos, beleza? Depois nós tínhamos aqui, né, essa material sobre Present Perfect, Simple Past, eu já fiz uma videoaula para vocês já têm também acesso às videoaulas da SAI, né? E aqui nós tínhamos, então, essas atividades sobre o Present Perfect. Lembrando, né, mais uma vez a vocês, que quando eu falo de Present Perfect, eu estou falando de um tempo verbal que, embora recebe o nome de presente, ele está acontecendo no passado, né, Present Perfect, e geralmente ele não tem um tempo definido, um tempo determinado, tá? Ou, né, a ação dele que começou no passado ainda tem alguma consequência, ainda reverbera nos dias de hoje, tá bom? Então, isso é quando nós utilizamos, né, o Present Perfect, beleza? Enquanto o Simple Past geralmente apresenta um tempo definido, né, um tempo claro e preciso, e a ação, ela começou e já terminou no passado, beleza? Não há mais nada que possa ser feito, né, vamos dizer assim, beleza? Então, nesse caso, utilizamos o Simple Past. Então, a primeira atividade, are the sentences right or wrong? As sentenças estão corretas ou erradas? Marque um tiquezinho assim, né, nas que estão corretas e corrija aquelas que estão erradas. Então, essa primeira aqui, did you hear about Helen? She has quit her dance class.
Aqui nós temos a primeira coisa, né? Apresenta um tempo definido nessa atividade, nessa fase. Se você parar para perceber, não apresenta um tempo definido, específico, e nenhuma palavra que de alguma forma possa dar a entender alguma ideia de tempo específico ou alguma ideia de uma ação que está reverberando, né? Então, nesse caso, nós temos, não temos um tempo específico, né? Então, nós utilizamos o has quit, né? O present perfect. Então, a letra A está correta, tá bom? A letra B não está correta. E por que não? Olha, aqui nós temos a palavra yesterday, né? Yesterday, que quer dizer ontem, ou seja, um tempo específico no passado. Então, quando tem um tempo específico no passado, não tem nenhuma palavra aqui que indica que você ainda está nessa palavra, né, no ontem, né? Ontem é ontem, hoje é hoje. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o simple past, né? E nesse caso, o verbo é o verbo be. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar essa frase utilizando o verbo be no simple past, que vai ficar, então, da seguinte forma. Nós vamos ter ali, where were you yesterday? Where were you yesterday? É uma coisa estranha de falar, né? Mas, where were you yesterday? Letra C. Beethoven has been a famous classical musician. Aqui, gente, a gente tem que prestar atenção. Por quê? Primeiro, a gente poderia, de primeira, pensar assim, Beethoven has been a famous classical musician. Não tem nenhuma palavra que indica tempo ou coisa do tipo. De fato, não tem nenhuma palavra que indica tempo ou coisa do tipo. Porém, se a gente pega e olha para Beethoven, Beethoven foi um músico que existiu e já morreu, né? Então, de uma certa forma, a gente pode pensar que tem ali um tempo, né? Qual foi o tempo? Foi o tempo em que Beethoven esteve vivo, né? Então tem um tempo específico. Outra coisa, Beethoven já morreu, então ele já está no passado. A ação, né, dele ter sido um músico clássico famoso aconteceu e já terminou, porque ele morreu, ele não existe mais. Então, nesse caso, nós também temos que utilizar o simple past. Então, ao invés de Beethoven has been a famous classical musician, nós devemos colocar Beethoven was, que é a forma do verbo to be no passado, para ele, que é Beethoven. Então, Beethoven was a famous classical musician. Ok? Essa é a correção, então, da letra C. A letra D, ela diz assim, have you seen Ben this morning? Aqui é outra coisa que você tem que prestar atenção, porque a palavra aqui chave é essa daqui, ó, morning. Você poderia pensar, tem um tempo específico, né? Tem um tempo específico, manhã. Então, para tempo específico, eu uso o simple past. Todavia, porém, entretanto, nós temos essa palavra aqui antes, que é o thus, que quer dizer nesta, esta, que quer dizer que amanhã ainda não acabou. Ou seja, né, geralmente para ações que começaram no passado, mas de alguma forma está reverberando ali, está tendo alguma consequência, né, e tal, nós vamos utilizar, então, o present perfect. Então, aqui está correto, tá? Por quê? Porque, embora eu tenha um tempo definido aqui, que é o morning, eu não estou falando de um morning, amanhã ainda não acabou, né? Amanhã ainda não terminou. Ou seja, a ação ainda não está concluída. Então, se a ação não está concluída, não pode ser simple past, tá? E o que me diz que essa ação não está concluída? This morning, né? Esta manhã. Então, dá a entender que você ainda está no período da manhã, beleza? Então, aqui você ticaria, né? Colocaria um tique ali, porque essa está correta. Depois, a letra E. My baby brother has been born on Saturday. Agora, Saturday. Aqui não tem nenhuma palavra que diz que hoje é sábado, né? Neste sábado. Então, nesse caso, sábado é um tempo específico, é uma ação que provavelmente, né, já aconteceu no sábado que passou, né? E se passou, acabou. Se acabou, uma ação que começou e terminou já no passado, já está no passado, nós vamos utilizar o simple past. Então, aqui nesse caso, ela está errada. My baby brother has been born on Saturday. O correto deveria ser
My baby brother was born on Saturday. My baby brother was born on Saturday. Ok? Agora, a número 2, você tinha que pegar essas frases aqui, né, esses fragmentos, essas palavras, e você iria formar uma sentença que deveria usar ou o present perfect ou o simple past. A primeira aqui, por exemplo, né, olha a palavra today, tá bom? Então, today. O livro fala para vocês que apresentam, né, assim, duas possibilidades de resposta. Aqui você pode usar o simple past, tá? E você também pode usar o present perfect. Cada um, né, como vocês podem ver aqui do lado, cada um indicando coisas diferentes. Se eu uso o simple past, por exemplo, se eu coloco ali, it hasn't rained today, né, não tem chovido hoje, né, dá a entender que você ainda está no meio da ação e que ainda pode chover até o final do dia, né, não tem nada que impeça. Agora, se você coloca, tipo assim, ó, alguma coisa como it didn't rain today, né? Então, não choveu hoje. Aí já parece que você está no final do dia, o dia já acabou e não há chuva, não houve chuva, né? E nem há possibilidade de ainda haver naquele dia. Tá? Então, eu vou adotar como resposta, tá? Com o present perfect, tá? It hasn't rained today. Mas tem essa possibilidade aí também. A letra B diz assim, tem, né, vários, reread the newspaper last night. Então, aqui de novo, ó, last night, na última noite. Então, a última noite, ela já acabou, já terminou, né? Então, simple past, tá? Então, o read, o passado do read, se escreve da mesma forma, né? Mas se pronuncia read. Então, he read a newspaper last night, ok? A letra C, a mesma coisa, né? Nós temos she not read a newspaper this week. Agora, presta atenção no this aqui de novo. This week, né? Aqui a letra C também teria a mesma possibilidade que na letra A, tá? Mas eu vou utilizar a opção de resposta do present perfect, beleza? Se você construir com present perfect, vai dar a ideia de que ainda pode acontecer, ela ainda pode ler, né, um jornal essa semana, porque a semana ainda não terminou. Se você usar o simple past, dá a entender que essa semana ela está, tipo assim, no finalzinho, tipo, sábado, último momento do dia, né, ainda está nessa semana, porém, todavia, entretanto, a ação já não pode mais acontecer, então ela já perdeu a chance, né, ela não leu, beleza? Então tá, colocando aqui como present perfect, que é como eu responderia, né? Então, a gente deixaria she hasn't read a newspaper, she hasn't read a newspaper this week, né? Ela não tem lido nenhum jornal essa semana. She hasn't read a newspaper this week, ok? Letra D. You traveled recently. Então, é uma pergunta, olha o ponto de interrogação. Como que eu faço uma pergunta em inglês? Nós temos que colocar auxiliar ou qualquer coisa no início da frase, né? Então, se for simple past, vai o auxiliar do, porque o verbo é o travel, né? Ou no caso, did, né? Se for o present perfect, então o have vai vir para frente, né? Agora a palavra recently. Recently é recentemente. Recentemente, mas é uma especificação vaga de tempo, né? Não é um tempo preciso. Recentemente, não importa quando. Então, se é recentemente, não apresenta aí uma definição clara de data, com certeza vai ser o present perfect, ok? Então, nesse caso, have you traveled recently? Né? Have you traveled recently? Você, né, tem viajado recentemente? E por último, a letra E, né? It cold last week. Então, vai falar sobre estar frio na última semana. E aqui, presta atenção, last week, ok? Last week indica uma semana passada, que acabou, terminou. Então, vamos utilizar simple past. Então, para isso, nós vamos colocar, né, essa sentença, colocar o verbo no simple past. It was cold last week, né? Estava frio na última semana. It was cold last week, ok? E a número 3, nós temos aqui
Complete the sentences using present perfect or simple past. Então, de novo, agora a gente vai completar só. Nós temos aqui, né, as palavras que nós vamos ter que transformar elas ou no simple past ou no present perfect para poder completar a sentença. E a ideia, gente, é a mesma coisa. Presta atenção, né, nas palavras. Por exemplo, last year, o último ano, acabou. Então, simple past. Então, we didn't visit my grandmother last year. Né? We didn't visit. Na letra B, when I got home, last night, olha a palavra aqui, ó, last night, última noite, acabou também, né, na noite passada, então a ação já terminou, simple past. When I got home last night, I was very tired, so I went straight to bed. Então, got é o passado de get, was é o passado de be pro I, né, e go, o passado é went. Então, so I went straight to bed. Beleza? A letra C. What time, have you last night? Olha só. Last night. De novo, quando tem um tempo específico, last night. Então, what time did you go to bed last night? Né? Did you go, did o auxiliar, né? No passado. D. Kelly lives in London. She, lived there all her life. Então, all her life. Ela ainda é viva, ela ainda vive. E toda a vida dela, desde o passado até hoje, ela viveu em Londres. Então, nesse caso, present perfect, tá? Então, she has lived there all her life. Kelly lives in London. She has lived there all her life. Letra E. My hair is wet. It, né? Meu cabelo está molhado. E aqui, acabei de lavar. Então, nesse caso, nós vamos utilizar, tá? Ele ainda está molhado, né? Ele ainda está molhado, olha, ele está falando que ele está, né? Então, nesse caso, a ação do passado que começou dela ter lavado ainda está, né, de alguma forma reverberando no tempo presente. Então, my hair is wet. I have just washed it. Ok? My hair is wet. I have just washed it. Alright? E com isso, né, a gente finaliza aquela atividade ali, beleza? Aqui são respostas mais pessoais nessa número 4. Lembrando que a 5 e a 1 do Interaction não era para fazer. Mas aqui nessa 4, vocês teriam que escrever sentenças sobre vocês mesmos usando essas ideias. Então, alguma coisa que você não fez hoje, né? Alguma coisa que você não fez ontem, alguma coisa que você fez na última noite, né? Então, mesmo esquema, se você tá aqui, ó, done, que você não tem feito, ó, you have not done today, aqui já dá a ideia de que se o dia estiver no meio curso, present perfect. Se o dia já tiver terminado, simple past. Aqui, ó, que você não fez quando? Yesterday. Então, tem que ser uma sentença utilizando o simple past. Por quê? Porque yesterday é um tempo passado, né? Something you did last night. Alguma coisa que você fez na noite passada. Também utilizando simple past, porque tem um período de tempo específico que já terminou. Something you have not done this year. This year, este ano ainda não terminou, né? Então, se você estiver falando no último momento do ano, tá, você pode usar simple past, né, como o livro sugeriu. Mas, o que seria mais lógico, porque você ainda está nesse ano, seria o present perfect, beleza? Letra E. Something you have done a lot this year. Né? Então, mesma coisa. This year, o ano ainda não terminou, né? Present perfect. Você tem que criar uma frase e a construção do verbo vai ter que estar no present perfect. Something you did last year. Agora o ano passado acabou. Então, a sentença aqui vai usar o simple past que você vai criar, né? Something you did not do last year. Né? Então, no último ano, alguma coisa que você não fez, tá bom? Também simple past, ok? Então, vocês têm que criar essas sentenças aí e a gente vai ver isso depois quando vocês entregarem para corrigir. E por último, mas não menos importante, nós tínhamos um infográfico apresentando a biografia de Neil Patel. E depois, né, vocês iam ler e procurar entender. E aqui vocês iam construir uma biografia também, né, no caso de alguém que vocês pesquisaram. Beleza? A gente vai corrigir isso, eu vou corrigir individualmente quando vocês levarem os livros para a correção na escola.
Mas, basicamente, né, então, com isso a gente finaliza, tá, a nossa videoaula de correção, onde vocês eu nem dividi ela em 2 partes, né, e qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês sempre podem, né, mandar um e-mail e procurar alguma informação comigo, tá bom? E espero que vocês, né, tenham conseguido corrigir. Eu sei que as aulas de correção, geralmente, elas são um pouco mais maçantes, né, entediantes e tal, mas é o que a gente tem para hoje, nessa modalidade remota, não é mesmo? Então, espero que todos vocês estejam bem e que, né, tenham aí um resto de semana maravilhoso, e a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês. Até mais.